Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bever, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 11, Tornando-se uma Guerreira. Você está pronta para se apresentar para ser mais do que um soldado? Em caso afirmativo, por favor, entenda que o processo de preparação para tornar-se uma guerreira será um pouco diferente. Todos os soldados são treinados, mas além de ser treinada como uma guerreira, você também será temperada. Eu lhe informo antecipadamente que o processo de temperamento não é agradável ou rápido. Falaremos mais sobre isso no próximo capítulo. Qualquer soldado pode ver o inimigo está fazendo e então reportar seus movimentos. Nenhum discernimento é necessário para ver o que é óbvio. Por outro lado, guerreiros são líderes que também percebem o que Deus está fazendo na esfera do invisível. Um soldado talvez diga: veja, estamos rodeados por caos e problemas, mas um guerreiro sabe que Deus está no controle e seu exército já está posicionado para o contra-ataque. Existe um grande exemplo disso na Bíblia. Quando o rei sírio enviou seu exército de soldados contra o profeta guerreiro Eliseu, não importava qual movimento o rei da Síria havia feito ou o cuidado com que havia armado a sua cilada, porque o profeta Eliseu tinha uma visão espiritual. E alertou de antemão o rei de Israel. Irritado, o rei sírio decidiu dar cabo da vida de Eliseu. Durante a noite, esse furioso rei cercou toda a cidade de Dotã, onde o profeta morava. Quando o servo de Eliseu acordou na manhã seguinte, ficou impressionado. Ele explicou a situação a Eliseu. Eles estavam rodeados por cavalos, carruagens e uma força de combate impressionante que os deixaram impossibilitados de escapar. Como um bom soldado, ele reportou a posição do inimigo. Agora ouça a resposta do guerreiro a essa notícia. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6,16. O medo cega, porém sempre existem mais conosco do que podemos ver. A filha guerreira carrega este encorajamento dentro do peito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Esse versículo apresenta tanto uma pergunta quanto uma resposta. Porque maior é o que está em nós, Jesus, do que o que está no mundo, Satanás. Ver 1 João 4,4. Às vezes essa certeza aparece para nós como um acampamento de carruagens de fogo, outras vezes como uma esperança inextinguível que arde em nosso interior. Os guerreiros são guiados por um chamado eterno que há dentro deles. A maneira como reagem às situações vem de dentro. Isso significa que eles darão tudo de si. Existe um transbordamento em sua reação, porque filhos devem fazer mais do que servos contratados. Soldados seguem ordens ao pé da letra, ainda que às vezes essas ordens sejam obedecidas sem o coração apaixonado do seu comandante. A letra mata, mas o espírito sabe como dar a vida. Bons homens não devem obedecer às regras também. Voltando à história do nosso profeta guerreiro Eliseu, descobrimos que Deus cegou o inimigo em resposta à sua oração, e Eliseu conduziu todo o exército à corte do rei de Israel. O rei ficou radiante em ver seus inimigos rendidos nos degraus de seu palácio e pediu permissão a Eliseu para matar todos eles. E Eliseu respondeu: não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. 2 Reis 6,22. Os ataques sírios contra Israel pararam depois disso. Um soldado teria massacrado todos aqueles homens que o guerreiro alimentou. O massacre não teria dado fim aos ataques, mas elevado a tensão e se transformado em uma guerra ainda mais cheia de ódio. Eliseu exemplificou as palavras de Cristo. Antes mesmo de essas palavras terem sido ditas, o Espírito de Deus conduz seus profetas guerreiros, e até mesmo o rei olhou para Eliseu em busca de estratégia. Enquanto seguem as ordens de homens ao pé da letra, os soldados acabam conduzindo, impondo e massacrando. Inversavelmente, os guerreiros vão liberar e compelir outros a se juntarem à causa de maneira irresistível. Os soldados têm uma mentalidade de alistamento. Eles sabem que foram recrutados apenas por alguns anos e a maioria tem a intenção de apenas servir aqueles anos, nem mais nem menos. Eles possuem a sua posição, mas a sua posição não os possui. Eles servem para que possam se aposentar. O guerreiro nunca se aposenta. O guerreiro é uma condição ou postura que a pessoa carrega ao longo da vida. O rei Davi foi um guerreiro por toda a vida e ele venceu a sua primeira batalha contra um urso e um leão.
Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. 1 Samuel 17:34. Davi lutou e venceu essa batalha em secreto. Suas únicas testemunhas foram ovelhas, estrelas e Deus. Seus irmãos talvez tenham questionado esses dois confrontos contra o leão e o urso de fato aconteceram. Você talvez tenha suas batalhas secretas, talvez tenha conquistado vitórias que ninguém soube como celebrar, ou talvez, como Davi, você estava sozinha e ninguém acredita que o confronto tenha acontecido de fato. Seja paciente. Deus nunca desperdiça uma vitória secreta. Existirá um dia na terra ou no céu em que a vitória será celebrada. E esse dia chegou para Davi, quando ele provou ser um guerreiro no matar Golias publicamente. Você consegue ver Davi correndo, ganhando velocidade em cada passo, impulsionado destemidamente pela força do nome do seu Deus? Eu fico pensando no que poderia ter acontecido se Davi tivesse escolhido não matar o leão ou o urso. E se ele tivesse decidido que não valia a pena arriscar sua vida por uma ovelha? Um soldado decidiria cuidar melhor das ovelhas no futuro, mas para um guerreiro o futuro é agora. Um guerreiro recupera tudo. Nunca pense que o que você faz para os outros ou o que você faz em secreto não importa. Isso conta mais do que sabemos. Deus observa como administramos o que não é nosso, antes de nos confiar mais. Um guerreiro não avalia os benefícios quando o que é certo precisa triunfar sobre o que é errado. É necessário que o coração de um guerreiro para vencer um leão que está com um cordeiro em sua boca. As batalhas que vencemos em secreto nos preparam para matar gigantes em público. Creio que os maiores momentos de Davi como guerreiro são revelados nas histórias de que em ele deixou-se viver. Para mim, suas maiores vitórias aconteceram no tempo em que as mulheres cantavam Davi matou seus 10 milhares. Sua verdadeira grandeza como guerreiro foi revelada a um número muito menor de pessoas, 3. Davi se provou um verdadeiro guerreiro quando se recusou a matar Saul para se defender e quando não matou Nabal e Simei, ambos os quais os maldiziam. Ao poupar suas vidas e dar espaço à justiça de Deus, ele provou ser um verdadeiro rei. Guerreiros entendem que carregam uma espada em prol da justiça, não do julgamento. Um soldado teria matado todos eles, e é isso que os soldados fazem. Eles são treinados para ceifar vidas. Guerreiros fazem mais. Eles dão e tiram a vida para estabelecer um legado. Guerreiros lutam conforme a vontade de Deus, enquanto soldados guerreiam pela vontade do povo. Saul era o rei do povo, ele também era o seu soldado. Soldados servem ao rei, que é a voz pública do povo. Saul provou ser a sua designação quando permitiu que o povo o compelisse, fazendo com que ele perdesse o legado que Deus teria estabelecido. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15:24. Você inevitavelmente irá servir a quem teme. Guerreiros obedecem a Deus, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Salmo 47:2. Verdadeiras filhas guerreiras temem ao Senhor e, portanto, o adoram e lhe obedecem com alegria. Soldados temem o homem e, portanto, obedecem às pessoas. Todos os guerreiros sabem que, na verdade, respondem a um Senhor invisível, Criador dos céus e da terra. O filho guerreiro de Saul. O rei soldado Saul tinha um filho guerreiro chamado Jonatas, um maravilhoso exemplo de como seguir a Deus e ser fiel. Quando olhamos para a vida de Jonatas, é revelado o que Deus pode fazer quando nos alinhamos ao seu propósito. Irei contar a história aqui, mas por favor, leia esses versículos como se você nunca os tivesse escutado. Os filisteus e israelitas já estavam com desacordo por um longo período. E agora a batalha era iminente. Os filisteus desarmaram os israelitas, invadiram a terra e desviaram a atenção deles como invasores, que saquearam seus suprimentos e repetidamente perturbaram o povo com táticas de lutas de guerrilha. Além disso, para despir Israel de suas armas, os filisteus certificaram de que não havia nenhum ferreiro em Israel, para que não fossem forjadas novas armas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum
do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e Jonatas seu filho. 1 Samuel 13:22. Saul e Jonatas conduziram um exército que estava mal equipado para enfrentar o inimigo. Existiam apenas 2 espadas entre 600 homens. Com sua espada na mão, Saul permaneceu às margens da cidade e recuou para uma caverna, quando Jonatas e seu escudeiro avançaram e partiram para o campo inimigo. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. 1 Samuel 14:6. Você ouviu a postura firme de Jonatas? Ele sabe que a questão não está relacionada a ele ou à espada. O fato de seu escudeiro não ter equipamento não influenciará nessa batalha. O resultado repousa na habilidade do Senhor. Jonatas sabe que nada pode impedir o que Deus quer salvar. O escudeiro certamente percebeu a fé nas palavras de Jonatas, porque ele respondeu muito decisivamente: Ei, Jonatas, faça mais do que você falou. Faça tudo o que seu coração ordenar. Tudo o que talvez o faça sonhar. Não estou com você só porque estou presente. Eu estou com você de coração e alma. De repente há uma luz em seus olhos e vigor em sua postura. Alguma coisa poderosa acontece quando 2 guerreiros concordam e finalmente declaram a fidelidade de Deus e o seu comprometimento em uma causa. Jonatas sabe que saiu na frente, mas também sabe que precisa de uma estratégia. Ele propõe um estratagema e então permite que Deus lhe escolha o resultado. Seria algo como: Deus, deixaremos de nos esconder e mostraremos nossa posição aos inimigos. Se eles nos perseguirem, iremos correr, mas se eles convidarem a ir até eles, então saberemos que o Senhor já tem tudo sob controle. Conforme planejado, eles se apresentaram aos soldados filisteus, o convidaram para entrar em seu acampamento, esperando derrotá-los ali. Mas o convite do inimigo para uma derrota é, na verdade, Deus convidando Israel para a vitória. Sem qualquer hesitação, Jonatas e seu companheiro entraram em ação. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então trepou Jonatas de gatinhas em seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, e também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser como um terror de Deus. 1 Samuel 14:12. Que surpresa! O inimigo entra em pânico quando 2 guerreiros entram em uma ação. Por algum motivo, ações decisivas paralisam o inimigo. Ele é sempre afugentado quando suas tentativas de intimidar alguém são frustradas. Os soldados que antes estavam se vangloriando tremeram de terror ao verem a terra estremecer quando Jonatas e seu escudeiro se aproximaram. Não é tempo hoje de darmos a Deus algumas opções e sairmos do esconderijo? Mas vamos voltar um pouco no tempo. E se Jonatas não tivesse deixado o acampamento do pai e seguido seu caminho até onde os filisteus estavam? E se ele nunca tivesse falado palavras firmes de fé e apresentado uma proposição diante de Deus? Talvez ele e seu escudeiro tivessem escalado uma montanha alta o suficiente apenas para contar aos homens em vez de confrontá-los. Então eles desceriam, fariam os cálculos e descobririam que estavam em desvantagem numérica a mais de 10-1. Esse entendimento teria feito com que eles se arrastassem de volta para o acampamento. Mas não há necessidade de contar os inimigos quando você possui uma revelação de quem luta ao seu lado. Em vez de voltar para o acampamento e escrever um relatório, Jonatas e seu escudeiro seguiram em frente e fizeram história. Existe um ponto importante aqui e eu não quero que você o perca de vista. Filhas de soldados podem tornar-se guerreiras. Não importa se você vem de uma longa linhagem de soldados. O espírito de guerreira habita em você. Assim como Jonatas, você precisa entender que não está limitada ao que é. Levante seus olhos e abra o coração e tudo o que você pode ser. Então você verá além das suas circunstâncias, você vislumbrará o que Deus deseja fazer. Quando você é corajoso o suficiente para deixar para trás o que não está funcionando, por exemplo, um esconderijo dentro de uma caverna, você encontra a vitória em alguns lugares bastante inesperados, o acampamento do inimigo. É hora de assumir riscos e encontrar outro caminho. Nunca passa pela cabeça de um guerreiro que ele foi selecionado para fazer um trabalho, porque ele sabe que foi chamado para mudar o mundo.